Uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra do Deus da vida para as nossas vidas. A mensagem de hoje está lá em Números, um dos livros do Pentateuco, em seu capítulo 20. Vamos ler dos versos 7 a 13. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e adiante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram um povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Ó Deus, queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, às nossas vidas. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o nosso tema de hoje é: por que Moisés não entrou em Canaã? Precisamos saber que Deus não precisa de planos humanos que achamos ser melhores que os dele. Inclusive, Deus não tem plano A, B, C ou D. Deus só tem o plano A, e o que você tem que fazer é obedecer. Deus tinha um grandioso plano, projeto, como já havia feito desde o nascimento de Moisés, de o levar à terra. Desde Abraão que se falava desta terra, e agora Moisés foi escolhido por Deus para levar a terra de Canaã, que mana leite e mel. Mas Moisés não entrou na terra. E você poderia perguntar: pastor, por que Moisés não entrou na terra prometida por Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, e fique com ela aberta, para que nós possamos compreender. Primeiro, Moisés precisava apenas crer na ordem recebida de Deus. Está lá no verso 7. Disse o Senhor a Moisés, né? A palavra que veio ao coração de Moisés, a ordem foi essa. Amados, Deus fala para nós de uma forma muito clara, límpida e direta. Não tinha dúvida. O povo já estava contendendo que não havia água. O povo já estava reclamando, murmurando, já queria voltar de novo, né, para o Egito. Era muita gente. E o povo reclamando. Então Arão e Moisés foram até Deus e disseram: o que nós fazemos? Então Deus falou a Moisés, ele só precisava crer. Segundo, Moisés precisava apenas falar a rocha. Ele não conseguiu resolver o problema, trouxe para Deus, ouviu a voz de Deus e Deus disse o que ele teria que fazer. Verso 8, toma o bordão, que ele andava sempre com o bordão, inclusive foi aquele que abriu o Mar Vermelho, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhes tirareis a água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que ir lá perante a rocha e falar com a rocha. Deus mandou que Moisés fizesse uma coisa.
Muitas vezes, amados, não é o que fazemos, é como fazemos, né? Se Moisés tivesse feito da forma que Deus fez, a situação já estaria resolvida para ele e para todo o povo que murmurava. Uma outra questão é que Moisés deveria continuar crendo que Deus mandou a não se revoltar com o povo. Ele ficou revoltado, mesmo depois que Deus já havia dito para ele para falar a pedra e que já estava resolvida a questão do desespero do povo de Israel. Está lá no verso 10. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Deus já tinha falado com ele. Por que ele precisava falar isso com o povo? E Deus disse para ele: falai a rocha. E o nosso quarto ponto é que Moisés não poderia ter batido na rocha, porque o povo ficou rebelde. Verso 11. Moisés levantou então a mão, feriu a rocha 2 vezes. Não se esqueçam disso. No final nós vamos falar por que Moisés não entrou na Terra Santa. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o verso 11b parece que diz, como acabamos de ler, que o povo estava bebendo águas, mas Moisés havia desobedecido a Deus. Muitas vezes fazíamos coisas diferentes daquela que Deus fez, da forma que Deus fez, que Deus mandou, alcançamos um resultado, né? Todos ficam felizes com o resultado alcançado, com o resultado obtido, água jorrando, mas Deus não estava satisfeito. Deus não estava contente com a atitude que Moisés havia tomado, porque ele disse para ele: falai a rocha. E Moisés foi lá e bateu na rocha 2 vezes. Por que Moisés não poderia ter batido na rocha 2 vezes? Essa é a resposta para o nosso tema de hoje. Por que Moisés não entrou na Terra Santa? Amados, a rocha, em toda a Bíblia, significa a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus nunca poderia ser ferido 2 vezes. Nunca mais. Foi o suficiente apenas uma vez. E o significado da rocha era Jesus, porque ele é a água viva. Ele é a água da vida. E de Moisés desobedecendo ao Senhor, não somente deixou de falar, não somente bateu uma vez, mas bateu 2 vezes. E o significado desse bater 2 vezes, ferir 2 vezes a rocha, ainda que saísse água, estava a demonstrar uma coisa que não poderia ter esse significado de Cristo morrer 2 vezes. Moisés, então, depois que isto acontece, ele intercede ao Senhor, mas Deus não volta atrás. E ele não entrou na terra de Canaã. Se você puder, abra o livro de Deuteronômio, um pouquinho mais na frente. Em seu capítulo 3, vamos ler os versos 23 e 28, para respondermos a isso. Moisés já estava terminando, né, o livro de Deuteronômio, e ele diz: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus,
passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa. E o livro era a última fronteira que Moisés queria passar. Já tinha passado 40 anos no Egito, mais 40 anos, no exército se preparando, depois retirando o povo do Egito. Era como se dissesse por aí a cereja do bolo, Era a coroa de todo o trabalho que Moisés havia feito. Mas o verso 23 diz: porém, o Senhor se indignou-se muito, muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais disto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte e para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Queria fazer as últimas aplicações. Moisés não entrou porque desobedeceu a Deus. Fez, mas não fez da forma que Deus mandou, e isso desagradou profundamente o coração dele. E ainda Deus foi misericordioso, que ele não entrou, mas viu de longe, apenas contemplou a graça daquela terra belíssima, riquíssima, que mana leite e mel, e que ele havia trabalhado dezenas e dezenas e dezenas de anos na preparação de Deus para que aquele momento acontecesse da sua entrada. Amados, precisamos começar coisas e terminar coisas. Esse é o nosso primeiro ponto para a nossa aplicação desta palavra ao teu coração. Devemos começar bem e terminar bem com Deus. É isso. É isso. Segundo, fazer exatamente como Deus mandar. Se é para falar, é para falar. Se é para tocar, é para tocar. Se é para levantar, é para levantar. Se é para sentar, é para sentar. Se é para dobrar para a direita, é para a direita. Se dobrar para a esquerda, é para a esquerda. Se é para ficar calado, fique calado. Se é para falar, vamos falar. Terceiro, saber que a desobediência traz consequências e muitas vezes irreversíveis, como foi com Moisés. Era o maior sonho dele, depois de tudo que havia passado, entrar, saborear a sua conquista que Deus o preparou para poder fazer. Mas permaneçamos firmes a seguir, obedecer e a fazer tudo quanto Jesus mandar. Pois só Ele é o Senhor, Salvador, guia e o próprio caminho para a Nova Jerusalém, que nós estamos indo, eu e você, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o aceitarem como Senhor e Salvador. Deus, obrigado pela Tua palavra em nosso coração. Ensina-nos a começar bem e terminar bem. Ensina-nos, Deus, a não modificar os Teus planos em nossas vidas, e sim obedecer o que Tu nos manda fazer. É da forma que Tu queres. Alcança agora Teus filhos, Senhor, que talvez em algum momento tenham, sabe, Deus, tropeçado em alguma coisa. Alcance-os em misericórdia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que Ele esteja sempre à nossa frente e que nós o possamos seguir, porque Ele é o único caminho que nos levará à Nova Jerusalém e às mansões celestiais, nas quais nós passaremos por toda a eternidade, contigo, com o Filho, com o Pai e com o Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.